Isso aqui não é problema. Isso também não é muito problema. Nada é problema. Lá no Éder também não era problema com da ciência do bem e do mal. Nada é problema. Nosso inimigo é astuto e cada ano ele tem uma forma nova de fazer o homem se submeter às suas paixões infames. Tudo que for contrário ao mandamento do Senhor é problema. Tudo que ferir a minha consciência é problema. Tudo que ferir minha santidade é problema. Glória a Deus. Tudo que atrapalhar meu relacionamento com meus irmãos é problema. Glória a Deus. Tudo que fizer eu um homem mais carnal é problema. Tudo que fizer mais santo, mais puro, mais limpo é virtude de Deus. É a graça do Senhor florescendo em mim. A palavra encontrou abrigo em mim e vai fortalecendo meu caminhar. Quando chegar ao final da sua e da minha caminhada, não vai dar tempo você voltar atrás e construir o que você não construiu para encerrar a palavra. E a parábola daquelas 10 virgens, não é? Eram 10 virgens. As 10 eram virgens, estavam aí. Eis que é vindo o Senhor. 5 tinham azeite, 5 não tinham. 5 ficaram assustados. 5 ficaram muito alegres. Muitos pensam, vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. É verdade, vai mesmo, mas acontece todos os dias que o Senhor volta para cada um individualmente. Quando a pessoa percebe, o tempo acabou, mas eu deixei uma peça quebrada e eu tô com um problema que eu não solucionei. Eu magoei meu filho. Ele saiu de casa com palavras brutas e não voltou mais e eu não tive tempo de consertar. Glória a Deus. Eu humilhei aquela irmã de tal maneira que ela não congrega mais. Glória a Deus. E agora não dá tempo de voltar. Glória a Deus. Irmão, ainda dá tempo agora. Dá tempo. Dá tempo. Pega essa podazinha da galha e conserta suas obras. Fé sem obra é morta, e fé morta salvar. Claro que nós temos doutrinamentos aí que ensinam as pessoas que de qualquer jeito eles vão para o céu, mas não vão não. Não vão não. Na porta do céu quem manda lá é Cristo, não é nenhum teólogo. Na porta do céu só vai entrar quem tiver com veste branca. Deus, se não tiver veste branca, não passa. Vocês lembram aquela parábola? Tava lá na antessala para entrar na festa. Chegou o Senhor, fez uma revista, falou: escuta, o que você está fazendo aqui para entrar na minha festa com essas roupas? Que roupas são essas? Roupas sujas. Aleluia! Falou para os guardas: pega esse homem, amarra pé em mão e joga para o lado de fora, que na minha festa desse jeito você não vai entrar não. Foi lançado ali, aonde tem pranto e rangeiro de dentes. Queridos, o caminho do céu é simples, mas é sério, é santo. E quem não for santo, não vai entrar no céu. E nós temos que ser santo e lutar para ser santo e chorar quando errar. E saber de uma coisa, a mão do Altíssimo, ela é longa, forte, e chega lá na tua casa onde você estiver, se você tiver coração para se arrepender. Glória a Deus! Para encerrar mesmo, agora eu me lembro que eu assustei pela primeira vez quando eu li sobre Acabe. Acabe foi um homem sem escrúpulo, casado com mulher que era uma verdadeira maldição. Homem sem princípio moral, uma mulher completamente pervertida. Esse homem foi sentenciado por Deus. Ele se vestiu de saco de cinza, se abaixou no pó, começou a andar lento e pediu perdão. Se fosse eu não perdoava ele. Eu achei naquele dia, eu falei que eu não perdoava esse homem. Sabe o que Deus fez? Passou dele a sentença porque ele arrependeu, rasgou o coração diante do Senhor. Senhor, fizeram humilhando assim. Eu não consigo castigar hoje. É isso, irmão. Nós temos o favor do amor de Deus que é muito grande. Usemos esse favor, esse amor, em nosso favor. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Amém. Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Eterno Deus e Pai Celestial, novamente aos teus pés, humildemente ajoelhados, muito agradecidos. Ó Senhor,
por mais este santo culto que nos deste a graça de celebrar em honra, louvor e glória ao teu santo nome. Eterno Deus, te agradecemos pelos hinos que cantamos, pela oração que foi levada ao trono da tua graça e a qual, Senhor, tu ouviste e certamente as a resposta da tua parte. Senhor, já veio em parte e virá na vidade cada um, inclusive daqueles que pediram orações ao Senhor por tantas situações difíceis. Te damos graças pela santa comunhão que sentimos, ó Senhor, onde a tua presença visitou os nossos corações. Te agradecemos pela força guia que deste ao teu servo no atendimento do santo culto e principalmente, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Glória ao teu santo nome, Senhor. Tua palavra é criadora. Tua palavra é transformadora, Senhor, esclarecedora. E a tua palavra nesta tarde, Senhor, veio nos trazer uma consciência, Senhor, e despertar, alertar o nosso sentimento para aquilo que estamos vivendo, vivenciando e fazendo, Senhor, em prol da nossa salvação. Que tu nos chamaste, Senhor, não somente para sermos crentes, mas para um dia entrar nos céus. Glória ao teu santo nome, Senhor. E a tua palavra tu prometeste proteção, Senhor. Quanto tu nos tens protegido, como disse a tua palavra hoje, desde antes de nosso nascimento, Senhor, já no ventre da nossa mãe, tu nos guardaste, e desde através dos anos que se passaram, tua mão nos livrou, nos protegeu. Estamos aqui por tua misericórdia, Senhor. E hoje a tua palavra veio nos limpar, cortar, Senhor, algumas coisas que não estavam bem, limpar estas varas. Ajuda-nos a estar limpos na tua presença pela palavra que nos tem falado. Assim, ó Deus, dá-nos a graça de ser, Senhor, como nós vemos, às vezes na nossa vida, crianças, ó Senhor. Que alguém diz assim, mas olha como ele se parece com o pai, até o jeito de andar é igual do pai, o jeito de falar é igual do pai, Senhor. Que nós possamos ser reconhecidos como filhos teus, ó Deus, por termos em nós a aparência tua, Senhor, as tuas obras aparecerem em nós, e o teu nome será glorificado. Pai Santo, te agradecemos pelos irmãos que aqui tocaram os hinos, as irmãs também, os irmãos que trabalharam em todos os setores. Queira tu retribuir e abençoar a cada um. Em nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos, que é bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Um homem, e aqui nós estamos falando do Senhor, mas conseguiu foi Jó, porque Jó era um homem rico e tinha tudo numa conversa entre Cristo e Satanás, e ele não participou dessa conversa. Cristo provocou ele, falou numa reunião com os anjos. Satanás se pôs lá. Naquele tempo ele podia ir lá, hoje ele não pode mais. Quando Cristo veio aqui, cortou as asas dele. Mas Satanás, da onde você vem? Estão andando pela terra. E você, porventura, viu lá meu servo Jó? Eu vi. Homem bom. A ele, quem? Temente a Deus. Mas tudo que ele quer está na mão dele. Vocês percebem que a conversa começou com Cristo? Ele provocou. E ali Jó deu o testemunho dele. Perdeu tudo. Quando eles achavam, o inimigo tinha certeza que ele ia jurar contra Deus. Porque foi isso que ele afirmou para Cristo. Ele falou, no eu nasci, no eu volto para a terra. Bendito seja Deus que deu para mim tudo e tomou de volta. Ele pode, ele é Deus. Ó, irmãos, a justiça da palavra. Nós temos que aprender a maturidade da palavra, de ser crente. Aleluia, glória, glória a Deus. Os discípulos também não entendiam isso. Um dia numa cidade não quiseram receber o Senhor. Os discípulos estavam lembrando da memória de Elias. Que é que manda descer fogo do céu aqui? Nós acabamos com essa aldeia inteira. O Senhor falou com eles calmamente. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. O Filho do Homem não veio destruir. Ele veio edificar. Guarda a maldição de vocês aí. Eu tô como a bênção. Glória. E bem-aventurado é aquele que é abençoado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Que te pega e corta algumas pontas da galinha, mas vai produzir uma galha aqui, outra ali, vai aparecendo os frutos. Glória a Deus. A linguagem do Senhor é essa. Uma ocasião ele vinha carregando o vitupério aqui,
era nosso, a cruz, o símbolo da maldição. Machucado, cansado, ele até caiu algumas vezes no chão. Aquelas mulheres, as mulheres têm um coração mais sensíveis. Elas começaram a chorar e bater a mão no peito e gritar, chorar. O Senhor parou, olhou para ela, falou assim, ó filha de Jerusalém, não chora por mim, chora por vocês mesmos, porque se fizeram isso com o lenho verde, com uma árvore verde, imagina o que farão com a seca. Vocês entendem isso aí? Eu sou o lenho verde. A plenitude do Espírito está em mim. Eu tenho a misericórdia, o amor, o perdão. Ressuscito, saro, expulso demônios, conserto, quá errado, devolvo a filha para, viu? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode tudo e não me aceitam. Vocês vão sofrer muito mais porque vocês estão seco. O inimigo não tem misericórdia de ninguém. Mas, irmãos, abrigado debaixo das asas, como o Senhor trouxe na oração. Senhor, nos põe debaixo das tuas asas. Aleluia. E nós estaremos protegidos, porque aonde você estiver, a mão do Todo-Poderoso estará sobre a sua cabeça. E onde você passar, o Senhor te ajudará. Desde que você nasceu, o Senhor vem te ajudando. Se o Senhor não te ajudasse, você não tinha ficado nem adulto, nem adulta. Você já tinha ficado lá atrás. A sua sepultura já estava assinalada há muito tempo. Você cresceu porque Cristo te guardou. Você não tinha competência de guardar sua vida. Você não pode guardar sua vida na estrada, no caminho. Quantas vezes o inimigo passou por você e eu estava lá esperando ele? Deus, tu glórias ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, irmão. O homem tem a falsa ilusão de que ele tem segurança. Ele contrata uns agentes de segurança, faz plano de saúde, não dá segurança a ninguém. Quem dá segurança é Deus. Deus fez um homem ficar 3 dias no vento da baleia, no fundo do mar, com os piros da praia vivo. Aleluia! Morreu um rei pregando porque pregou bonito e achou que ele era muita coisa. Foi comido de bicho e morreu. Deus leva até no pó e do pó levanta até nas alturas do céu, que é isso que ele propõe a nós, tirar a gente do pó e nos levar para o céu. Nós não fomos chamados para ser crente. Eu sempre falo isso. Ser crente é muito pouco. Nós não fomos chamados para ser crente. Nós somos chamados para vir habitar no céu. É por isso que as nossas obras têm que ser boas, têm que ser feitas na luz. As nossas obras têm que gritar atrás de nós. Eu sou o seguidor de Jesus Cristo. Quem te conhece tem que falar. Esse homem pode ter o defeito que for, mas honesto, sincero, sincera, o que ela fala, ela cumpre e ela tem a vida limpa. É isso, é a nossa história. É o que nós fomos chamados para ser. Não adianta ter dons. E é bom que tenha e é necessário que haja dons na igreja porque é promessa do Senhor. Mas não me basta dons. Eu tenho que ter caráter. Eu tenho que ter fibra. Eu tenho que ter vida espiritual. Eu tenho que ver uma vida familiar. Eu tenho que ser leal com meus amigos. Eu tenho que ser honesto aonde eu passar. Porque se eu não for, a minha galha não está produzindo, o lavrador não vai ficar contente. A palavra hoje vai tirar alguns empestilos das galhas, até uns bichinhos. Aí. E nós vamos produzir mais fruto. Deus tem pai que é bom com todo mundo, tem mãe que é boa com todo mundo, mas não tem paciência, não tem tolerância nem com os filhos. A misericórdia, a paz, o amor, a vida cristã começa dentro de casa. É dentro de casa que começa. Um homem que maltrata a esposa, ele pode tratar bem o resto do mundo. Ele já perdeu a primeira caridade dentro de casa. É assim que nós temos que viver, irmãos. Essa é a proposta. Porque o Senhor falou, você está querendo tirar o cisco no olho do seu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Você está com um pedaço de madeira no seu olho, tão grande, faz o seguinte. Você está com um pedaço de madeira, uma trave no seu olho. Tira a trave do seu olho. Depois você vai ver se você tira esse skin do seu irmão aí. Essa é a história, essa é a doutrina, essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus, é ter fruto. Não vai procurar uva em nós, mas a doçura da uva tem que estar em nossas obras. Tem que estar em nossas ações.
Até na nossa palavra, na doçura do falar aumenta o saber. Glória. Até a repreensão com doçura ela corrige rapidamente, porque na multidão das palavras fortes, diz que o atritar do leite faz manteiga e o atritar da ira, da contenda, faz aparecer a ira. Então, irmãos, nós administrando a nossa vida, nós temos que lutar para isso. Não quer dizer que nós não vamos tropeçar amanhã, que nós não vamos errar amanhã, porque nós vamos, mas nós vamos ter um norte, nós vamos buscar uma meta, vamos buscar um objetivo. Eu quero ter dons, eu quero falar língua, interpretar, eu quero todo quanto ter dom, mas eu quero ter estrutura. Eu quero ter estrutura. Eu quero chegar de noite e deitar, falar. Se essa for a última noite, eu tenho certeza onde eu vou morar. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza. Aleluia, Senhor. Eu não tive muito convívio, muito pouco. Mas nosso estimado irmão Laci, que o Senhor levou, por todo lugar que eu ouço, eu vejo falar coisas bonitas desse irmão. Glória a Deus. Mas nós temos que cultivar coisas boas, não é verdade, irmão? Cultivar coisas boas, porque isso é que vai fazer a nossa história. Ao final, nós todos estamos morrendo. Pode parecer meio triste, mas é a grande verdade. Nós só estamos aqui de passagem. É como um barco de tempo em tempo, alguém para, pega uma bala, leva e vai desembarcar por aqui, nesse porto aqui. Vamos desembarcando. Nós todos fomos chamados aqui por um pouco de tempo. Glória a Deus. E aqui, quantas pessoas perdem o objetivo da vida, correm atrás do vento, não se lembram de que tem uma alma dentro deles. Aqui dentro do ser humano, irmãos, Paulo falava numa linguagem muito forte. Eu vejo dentro de mim um homem que ama Deus, mas por outro lado vejo meu homem exterior, que ele me atrapalha. Na verdade, eu vivo um conflito entre meu homem interior e meu homem exterior. Enquanto meu homem interior ama Deus e quer tudo quanto é do céu e santo, meu homem exterior quer tudo aqui embaixo. Mas tem uma coisa, eu esmurro esse homem exterior de tal maneira que eu subjuguei ele debaixo da minha mão. Ele está rendido. Ele tenta espernear, mas ele está preso. Aleluia! Por causa da minha vida com Cristo. Essa é a proposta da palavra. Quem entender isso, entende o evangelho da graça. Entende a proposta do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas eu devo fazer. Aí está a consciência no Espírito Santo. Nós temos a nossa consciência e temos uma consciência no Espírito Santo. A consciência no Espírito Santo, ela é refinada. É uma balança fina. Ela pesa o pensamento. E quando ela te acusa, você tem que recuar. Quando você percebe que você tem que fazer um conserto, não espera para amanhã. A consciência sua é a voz de Deus dentro de você. Glória a Deus. É o grito de Deus na calada, do silêncio do seu pensamento. Se a sua consciência te acusa, maior é Deus. Conserte, acerte. A palavra hoje que o Senhor me traz é assim mesmo. Glória a Deus. Estou aqui para fazer o que o Senhor me traz. Glória a Deus! Se vocês não ficarem muito alegres, pelo menos eu tenho certeza que aqui a mensagem do Senhor é essa daqui. Meditem nisso aí. Glória aos. Quando o Senhor nos pegou para caminhar com Ele, nós não sabíamos muitas coisas. Muitas coisas a não entendia. Igual uma criança. Criança, quando nasce, não sabe nada. O mundo dela é o colo da mãe. Cole da mãe. Por isso que Paulo fala: sejam como criança, buscando fortemente o leite racional. Vocês já viram uma criancinha? Ela chorar que a mãe tem que dar mamar para ela. Chora, chora, dá mamar para a menina que ela conzela, ela calma. Ela mama, ela calma. É isso. A nossa alma tinha que ter esse vontade, chorar, chorar. Senhor, me dá alguma coisa tua aí, Senhor. Ah, eu já acalmei, Senhor. Não acalmei. A virtude tua passou por mim. Eu fiquei bom agora. Agora eu tô bom. Glória. A palavra de Deus, acertai a virtude, fortalece cada um de nós. Glória. Senhor falou assim: eu vou enviar o meu Espírito Consolador, esse Espírito da verdade que vai trazer tudo o que é do Pai,
tudo que é meu e vai trazer para vocês. Nisso nós somos conhecidos como filhos de Deus, guardar os seus mandamentos. Hoje vivemos um relativismo, um mundo do relativismo. Isso aqui não é problema. Façamos a leitura. O evangelho narrado por João, salvo engano, é 15. Isso mesmo, capítulo 15. O evangelho narrado por João, glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atirai e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborrecer-me sem causa, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém, amém. Glória. Glória a Deus. Para se comparar coisas muito altas, etéreas, santas, com o mundo natural, mundo físico que vivemos. O Senhor muitas vezes, quase sempre, ele usou de artifício, de linguagem, de comparação, fazendo parábolas, porque não se pode medir as extensões lá no mundo superior da glória. As belezas que existem lá não são como essas que existem aqui. E como tudo lá é muito mais alto, mais soberano, então o Senhor faz isso, se compara com uma figueira. Ora, ele usa uma figura de uma semente, e assim ele propõe o conhecimento a nós com base na esfera de nosso próprio entendimento.
De sorte não seria possível nós alcançarmos instrução, até porque nós bem sabemos os nossos limites. Nós somos um sopro que vive só por um pouco de tempo. E aqui, irmãos, ele começa essa instrução mostrando essa união íntima entre ele, aqueles que creem na sua palavra e se fazem seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira. Já começou dando esse parâmetro de comparação? Eu sou uma videira, uma árvore que produz uvas. Sou eu, e meu pai é o lavrador. Ele toma conta da videira, porque sendo ele se fazendo ele homem, se misturando conosco, então ele se entregou à total dependência de Deus. Coisa que hoje o homem moderno já não faz mais. Tem até muitos crentes que já não fazem mais. Isso. Entender a absoluta dependência que nós temos de Deus. Desde que o homem tentou ser independente, ele nunca mais foi feliz. A dependência de Deus é uma dependência bendita, benévola, porque dependendo dele, nós sempre acertaremos. Com ele, nós estamos protegidos. Glória a Deus! E o Senhor, irmãos, ele mostrava isso aqui. A videira tem as suas galhas. E ele falava no tronco, numa linguagem de comparação, essas galinhas que vão saindo, elas têm que produzir lá na frente, no tempo oportuno, algumas uvas, porque a videira é boa. Os irmãos sabem que o Senhor faz umas comparações. Paulo também usou uma comparação bem diferente da enxertia que se conhece na botânica. Eu me lembro bem porque até na minha história pessoal me marcou muito. Ele fala assim: você que era zambujeira e foste enxertado. Vocês lembram disso aí, Oliveira? Porque a zambujeira produz uma azeitona de baixa qualidade. O azeite é ruim, produz pouco e ruim, mas no enxerti comum, o que aconteceria? Aquela zambujeira continuaria produzindo zambujeira, mas essa enxertia é sobrenatural. Quando ela foi enxertada lá, a seiva que correu no tronco mudou a natureza da zambujeira e o galho que era ruim ficou bom. Glória a Deus! Vocês compreendem? É sobrenatural a enxertia de Deus. É isso, exatamente o que ele fez conosco. A nossa tendência é má, não é boa. Ninguém não. Não há um ser humano que possa bater no seu peito e falar: eu chego aos céus pelos meus caminhos, porque pelos nossos caminhos nós chegaremos ao inferno. Nós não chegaremos ao céu. Cristo é a única possibilidade de nós chegarmos a Deus. E essa enxertia é isso, é o novo nascer. Colocou em nós a seiva que percorreu nossos galhos e transformou nossos frutos. O fruto ruim, mas ficou bom, porque quem está enxertado na oliveira produz fruto bom. E aqui a linguagem é: eu sou a videira verdadeira. Até nós podemos concluir com facilidade que tem videira falsa também. Glória a Deus! Se a videira for ruim, o que se enxerta ali, bom não fica. Bom não fica. Se era ruim, continua ruim, mas bom não fica. Porque ele vai buscar em cada galha o seu fruto. Nós não podemos bater no peito e dizer: eu estou salvo. Irreversivelmente. Essa doutrina é perigosa. Eu creio em Jesus e estou salvo, porque aquele que crê, foi batizado, será salvo. Contudo, eu preciso de permanecer crendo. E se as minhas obras se tornarem más de tal maneira que o meu fruto já não apareça nas galhas, é um sintoma claro de que eu perdi minha fé. E se eu perdi a fé, eu perdi a razão pela qual eu tinha sido salvo. Porque fé, ob fé morta, não pode salvar ninguém. Todos nós somos instados por Deus a termos frutos em nós mesmos, frutos de justiça da palavra de Deus, frutos que só Jesus Cristo pode provocar em nós. Há homens honestos, sim. Há homens que fazem trabalhos filantrópicos. Homens exemplares é muito bom para a sociedade, mas não é suficiente para ele entrar no céu. Para entrar no céu, eu preciso da dívida dele estar quitada em Cristo e ele permanecer nas obras próprias da videira. Glória a Deus! Glória a Deus! Cada um de nós vai ser cobrado pelas obras que nós praticamos debaixo do sol, e quando nós praticamos obras más, porque nós praticamos e nós voltamos atrás, e nos
Arrependemos, encontramos misericórdia e favor nesse mesmo sangue que nos comprou. Glória a Deus! Aleluia! Essa é a grande excelência da sorte que coube a nós, porque em Jesus Cristo nós temos o pagamento e a justificação continuada. Mas não podemos deixar de produzir fruto. Ninguém pode aceitar a sua própria vida como uma galha estéril, porque aqui fala de tempo em tempo. Vocês já viram, alguns talvez já conheçam a vinha, eles fazem poda. Dá uma cortadinha aqui para produzir mais, porque se não cuidar, daqui a pouco a produção arruína. E ele fala: olha, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, eu estou podando os galhos pela instrução doutrinária que eu passo para vocês. Na medida que ele nos ensina na medida que a nossa consciência nos aperta, nos mostra uma falha, um erro, é o próprio Senhor nos corrigindo. É quando a palavra nos apanha no ato de transgressão, ser apanhado em flagrante. Você fala: Senhor, a palavra me pegou. Tem misericórdia de mim. Deus é quando o amigo te aconselha: irmão, você não pode agir assim. Você fala: verdade, eu errei, volta atrás, reconcilia-te. Machucou alguém, feriu, ofendeu, humilhou, vai consertar. Reconcilia-te com teu inimigo, enquanto você está no caminho com ele, porque senão vai chegar o dia que ele te entrega na mão do juiz, o juiz te põe na cadeia, você não sai de lá enquanto você não pagar o último centavo. Não é na cadeia aqui dos homens, é na cadeia das provações. Que Deus que tem a chave quando ele põe ninguém lá, ninguém tira aquele que Deus pôs lá dentro. Ninguém abre antes da hora. E se você não quer entrar em cadeia nenhuma, não faça inimigos, faça amigos. Viva com passividade, viva com amor, viva com justiça da palavra. Se nós acharmos todo mundo melhor do que a nós não vamos errar. Se nós tratarmos todo mundo com muito amor, se alguém nos tratar com amor, um amor menor, para nós não é prejuízo. Se não nos tratar com amor, nós não perdemos. A doutrina do Senhor é isso, fazer aparecer fruto na galha. Qual o fruto que Ele quer de nós? São esses frutos, essa mudança total de rumo, de norte, de visão, de compreensão. Ora por quem te amaldiçoa, fala bem de quem fala mal de ti, ama quem te odeia. Essa doutrina não existe. Nenhum mestre ensinou debaixo do sol isso. Foi só o Senhor Jesus. Foi Ele que trouxe essas armas novas, desarmou o império das trevas, esbofeteado, cuspido, machucado. O inimigo tentou arrancar da boca dele uma palavra de indignação, uma ira desenfreada. Nunca encontrou essa palavra. Aleluia! Um exemplo clássico de homem que conseguiu isso bem longe. Os dois falam a respeito daqueles que o Senhor Jesus trouxe para si através da sua morte na cruz. E por esta palavra dá para nós acreditarmos que o Senhor está falando com o Pai, como Deus deu na oração. Seus olhos está passando sobre a terra, irmãos. Quantos estamos aqui no número pequeno? Mas quantos estão assistindo este culto por este Brasil e afora? Um tamanho enorme de público que está agora assistindo. E o Senhor está com seus olhos vendo cada um, o nome de cada um, a angústia, a aflição e o desejo de cada um. E o Senhor pergunta para mim e para cada um de vocês que estão ouvindo este culto: o teu coração alcança fé para crer que o sumo sacerdote Jesus Cristo tem mais poder do que Eli, e pode chegar para você e dizer: eu sei a sua lamentação, entendo as suas lágrimas, conheço os teus passos, sei da sua sinceridade, sei da tua fraqueza, e sei que ainda fraca não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. E sei também que pode Deus agora abrir na tua vida um caminho por esta palavra e dizer para você: vai em paz, vai em paz. Glória ao nome do Senhor. Nós temos cada um de nós aqui uma necessidade diferente, mas cada um de nós estamos aqui, diante desta mesma palavra. Mas quando estavam no deserto, o pão na mão de um apóstolo, de um discípulo era o mesmo, mas daquele pão partiu quantos milhares de pedaços até sobrar as alcas cheias. A palavra é a mesma. Mas quantos milhares de pedaços desta palavra vai alimentar esta multidão que está ouvindo agora?
Vocês e nós aqui sentados, outros no hospital com o celular do lado do seu ouvido, dizendo: Senhor, eu estou como Ana. Ninguém me entende. Ninguém descobre o que eu tenho. Outros dirigindo, trabalhando, buscando uma palavra desesperadamente, porque daqui meia hora tem que dar uma resposta que define a sua vida. E a resposta de Deus é esta: Deus está no controle de tudo. Fechou a madre de Ana para que ela pudesse gerar um dos maiores profetas que a palavra registra. Samuel, um homem de Deus que Israel nunca viu tal como ele. E diz o Senhor: a sua luta tem uma razão. A sua prova tem um motivo. Se você conseguir entender o Deus que você serve, como Ana entendeu, as razões serão justificadas daqui um tempo, e o tempo está na mão do Senhor. Para alguém o tempo é já, para outros é hoje, para outros é daqui um tempo e mais tempo. Mas seja quando for, a presença de Deus por esta palavra, para todos é já. Receba o Senhor na tua alma agora, glória ao nome do Senhor. Ore, se humilhe, não se rebele, não se revolte, não se revide. E entenda que o Senhor está no controle. Se você está nas cinzas, o teu Deus é aquele que exalta quem Ele quer e abate quem Ele quer. Enriquece e empobrece, cura e adoece. Tira do pó, tira do calabouço e joga lá também. Se o teu momento agora é tirar a sua cabeça do limbo e dizer, glória a Deus, eu consigo respirar. Levanta a tua cabeça agora. Santo é o nome do Senhor. Olha, Siló recebeu uma Ana cabisbaixa e triste, mas quando ela saiu do templo, por certo, a sua concorrente do lado de fora, os seus 10 filhos, o seu marido esperava ela mais um ano, aquela mulher semblante caído, depressiva, amargurado. Imaginemos esta cena quando ela levantou da sua oração e começou a sair do templo. Aquela Ana, sorridente, alegre, feliz. O que disseram dela? Que é isso? O que aconteceu? Cadê a Ana que entrou aí todos os anos, sai arrasada por não encontrar nada? Aquela ficou lá atrás. Esta aqui alcançou a resposta do seu Senhor. Irmão, irmã, onde você está agora? Prepara o teu coração para que os teus acusadores e todos os espíritos malignos que estão acostumados te ver por terra não te encontrem, porque estão esperando alguém por terra, e tu sairás por cabeça desta palavra. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Não importa o que estejamos vivendo agora. O que importa é que o Senhor aparece por nós, por esta palavra, e diz: conhece Deus o teu pensamento? Conhece Deus aquilo que você entra no coração, e ó que é bom. E o que o bom desejo que está no teu coração vindo de Deus, Ele sela, Ele cumpre, Ele faz acontecer. O que não é, Ele tira do teu coração e limpa da sua mente. Mas uma coisa é, Ele quer nosso coração sendo templo do seu Espírito. Tu estás preparado para se entregar ao Senhor. Tu estás preparado para abrir a porta do teu coração e dizer: Senhor, entra aqui, mas entra e faz em mim morada. Glória ao nome santo do Senhor. Então, te diz Deus por esta palavra, como Deus fez com Ana, Ele faz conosco nesta palavra. Vai em paz, vai em paz. O desejo do seu coração está nas mãos de Deus e perante Ele tudo é possível. O que tiver que ser, será, mas o que Ele quer é te salvar. A qualquer preço, não custa para o Senhor fazer os céus e a terra mudarem para uma alma entrar no céu. O Senhor Jesus já deu sua vida e já foi crucificado, e já ressuscitou, e já subiu para o céu. E se você está ouvindo esta palavra e crer na salvação da tua alma, as demais coisas Deus proverá. Mas alma, sinta Deus, irmãos. Permita-te neste momento receber a presença de Deus no teu coração. Alguém vai dizer: mas como permitir? Porque Deus está em todo lugar. Claro que Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Claro que Ele está. Como estava também em Siló, como estava também no templo. Mas Ele queria provar Ana e provar o sacerdote. Ana na sua humildade e o sacerdote, para que nos ensinasse hoje. Se não estivermos debaixo da guia do Espírito, possamos errar. Mas todos na mesma comunhão agora, permita-te receber o Senhor.
Ele chega para você com esta palavra. O Senhor lembrou de Ana. O Senhor lembrou de você. Adore a Deus. Vale a pena adorar o Senhor. Adore a Deus. Sirva ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a tua vida, de toda a tua alma. Quem dera você entendesse esta palavra hoje ainda, nesta oração, o Senhor chegando perto de ti, como chegou aquele sacerdote para Ana, ela estava orando, os seus lábios mexendo por certos olhos fechados, e ele chegou falando de forma um pouco áspera. Kikila estava fazendo ali como uma mulher embriagada. Mas aquele encontro foi inesquecível. Uma história foi registrada, e esta palavra é pregada há quantos anos, e a cada momento renove em nós as forças, como renovou para a Ana. A tua história está contada nos céus. Até os anjos já sabem o que Deus vai fazer, porque o propósito de Deus no céu é aberto. Entre o pai e o filho, eles falam a teu respeito. E a conversa é essa. Vou salvar esta alma. O que precisa fazer? Visitar seu coração. Receba Deus no teu coração. Santo, santo e santo é o nome do Senhor. Irmãs, irmãos que estamos aqui nesta palavra, o Senhor nos visitará. Irmã que está agora no culto online, aonde você está, irmão, o Senhor te visitará. Visitando Deus, a tua alma. Você sair reforçado com a fé renovada, dizendo dentro do seu coração: Senhor, eu lutei, eu cansei, mas esta palavra me faz descansar no meu Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Seja fortalecido por esta palavra. O Deus que virou o cativeiro de Ana e levantou ela do pó e deu a ela a honra de ser mãe de um dos maiores profetas da palavra escrita. Aqui está te garantindo este mesmo. Deus te diz: mulher, homem, vai em paz. O Senhor é contigo na tua vida. Salvará a tua alma e guardará a tua vida. E o teu amanhã Deus proverá. Tudo está no controle de Deus e no propósito divino. Deixa o Senhor escrever a sua história. Se você for escrevê-la, você vai antecipar. E muitos momentos inesquecíveis serão desconsiderados porque nós temos ansiedade e pressa. Mas se Deus escrever, a sua história vai ser linda, maravilhosa e um dia contada nas congregações. E o povo vai chorar e vai glorificar como chora e glorifica ao ouvir a história de Ana. Ana, o Senhor é contigo. Fica em paz. Deus não te abandonará. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus. Glória a Jesus. Senhor Santo, Santo. Glória. Glória, o teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus. Bendito és tu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Nosso eterno Deus e Pai Celestial. Deus. Agora, Senhor, nesta oração, te damos graças, Pai eterno, por esta santa preparação de estarmos aqui reunidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, por este santo encontro que tu nos deste nesta tarde, Senhor. Pois trouxeste alguns de longe, outros de perto, Senhor. Mas todos aqui viemos para te adorar, Senhor. Te damos graças pelos hinos cantados, Senhor. Onde aqui, Senhor, sentimos a tua presença e a tua doce comunhão. Senhor eterno, te damos graças pela oração que deste ao teu servo e a também, Senhor, principalmente pela tua santa e eterna palavra, Senhor. Palavra que tem falado conosco, Senhor. Para todos nós, Senhor, que aqui entramos, Senhor. Alguns, Senhor, desanimados, outros, Senhor, provados. Mas nós te damos graças porque a tua palavra falou conosco. Fizeste um renovo na nossa vida, Senhor. E prometeste, Senhor eterno, a mudar a história de muitos nesta tarde, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós que, Senhor, temos um bom propósito para te servir, Senhor, mas nos encontramos incapazes, Senhor. Mas a tua palavra prometeu, Senhor, fazer um renovo e gerar em nós aquilo que nós precisamos para te servir. Nós te pedimos agora, Senhor, sobre a tua igreja.
derrama dos teus dons, Senhor. Gera em nós aquilo que nós precisamos para trabalhar na tua obra, Senhor. E aqueles que te buscado, Senhor, e feito algum propósito contigo, Senhor, derrama do céu aquilo que nós precisamos para te servir. Te damos graças, Senhor, pela tua santa presença entre nós, Senhor. Ajuda-nos e abençoa-nos a todos. E se alguém nas suas casas, Senhor, está com alguma enfermidade, alguma preocupação, entregue nas tuas mãos, Senhor, cumpre a tua palavra, Senhor, libertadora, fazendo com que ela chegue a todos que precisam da tua libertação. Te damos graças por tudo, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Santo, santo e santo é o Senhor. Glorificado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor Jesus, tu és santo. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ler com a ajuda de Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Iniciemos o verso 9. Então, Ana se levantou, depois que comeram, e beberam em Siló. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, como com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passar, e estará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movíamos seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por queda, multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não temos dúvida, irmãos, que a história de Ana, todos os irmãos e irmãs conhecem nossa irmandade por esse mundo afora. É uma passagem muito linda e até muito desejada por nós. Quando queremos ouvir do Senhor alguma palavra, esperamos algo como esta mensagem que ela traz, mas nós precisamos ver dentro da palavra o que de fato ela está nos dizendo. E é o que Deus hoje requer de cada um de nós. Quando nós vemos a situação de Ana, seu marido Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E assim, naquela época, a lei permitia, até porque era de extrema importância, que o homem perpetuasse a sua geração. E quando uma mulher não gerava, a própria lei permitia que o homem pudesse ter uma segunda esposa, a fim de que gerasse filhos e pudesse ter o herdeiro e a sequência da sua genealogia. E Penina se viu nessa, e Elecana se viu nesta situação, quando sua esposa Ana não dava filho a ele. Ele também teve a segunda esposa, a qual lhe deu 10 filhos. Então,
se não ter filhos. Naquela época, mulher era vista de uma maneira inferior, até talvez um tanto humilhada, porque não gerava. Era a crença da época, aquela que deu 10 filhos irmãos. Imaginem a glória no tocante, a vida terrena que ela sentia para si e sobre a sua outra concorrente dentro do casamento, se assim podemos dizer. Então, Ana se viu numa situação muito humilhante. Mas o que nós precisamos ver aqui, irmãos, de grande importância, é que uma coisa é a mulher estéril, que ela nasce cujo ventre não gera. E isto é reconhecido inclusive pela palavra. Em vários pontos da palavra tiveram mulheres que eram estéreis e que o Senhor abriu a madre. Tem até uma passagem conhecida que diz que a estéril que não podia gerar deu filhos. Mas Ana, nesse mesmo capítulo, se nós lermos um pouquinho antes, no verso 5, nós vamos encontrar não que ela era estéril, mas que o Senhor fechou a sua madre. O Senhor cerrou a madre dela, não a mistério, mas da parte de Deus, ele a fechou para não gerar. Por que Deus fez isto? Qual era o plano de Deus? Qual era o propósito do Senhor sobre ela? É aqui que nós temos que entrar dentro dessa palavra. Deus tinha algo muito maior para fazer com ela e conhecia o que aconteceria com ela. Conhecia as suas lamentações e sabia que ela ia chorar, que ela ia se lamentar, que ela ia ser humilhada por Penina, que ela seria amada por Eucana, que ela seria uma mulher vista de forma diferente pela própria sociedade, mas também sabia que lá no futuro dela ele viria com uma renovação e uma virada de cativeiro na sua honra tão grande. Porque quantas mulheres habitaram a terra até a vinda do Senhor Jesus Cristo na terra, assim como também os apóstolos até o fimar e encerramento da palavra, milhares. Mas quantas mulheres tiveram a sua vida registrada na palavra? Somente aquelas que foram valorosas, virtuosas, é que na sua história Deus deixou uma marca. Deus deixou um sinal tão grande que fez jus à menção delas neste livro sagrado. E Ana não foi diferente. O Senhor cerrou a sua madre aqui para depois de muitos anos fazer uma obra no seu futuro. Se ela tivesse gerado filhos junto ou então lá atrás com seu marido, o seu filho não seria entregue ao templo e talvez ao sacerdote. Mas todo o processo que ela passou fez com que o seu coração se quebrantasse. Qual a mãe entrega o seu filho já logo que desmama para ficar longe dele? Principalmente uma mãe que desejou tê-lo por tantos anos. Isso é contra a natureza humana. Mas Deus queria provar a cada um de nós que é o que nós temos de mais precioso. Ele aprecia a nossa disponibilidade na sua obra. E hoje é esta a palavra que Deus manda. O que você tem de mais precioso em você, senão a sua própria vida? Porque os bens terrenos vêm e vão. As desventuras humanas aparecem. Você cai, você levanta, você perde, você ganha, e assim vai e caminha a vida humana. Mas a vida mesmo enquanto essência, diz a palavra, olho por olho, dente por dente. O homem dá tudo por sua vida. E o que Deus quer hoje é saber quem está disposto a dar o que tem de mais precioso ao seu Senhor que a sua própria vida. Alguém poderá dizer assim: mas eu já sou do Senhor. Eu já me batizei. Eu já sirvo a Deus. Muitos estão batizados, muitos estão congregados, mas quantos desses muitos, dessa multidão de fato estão doando a sua própria vida ao Criador que a fez, para ser instrumento de louvor da sua própria glória? Bendito é o nome do Senhor. Quando nós usamos o nosso corpo para maldizer, para enganar, para atrair, para pecar, será que estamos entregando a nossa vida ao Senhor? Ou nós estamos corrompendo a natureza que Deus quer de nós, divina, pura, perfeita, com resiliência, com determinação, com uma fé perfeita nele? Que ainda que os mundos mudem, que ainda que as coisas estejam todas se acabando, a nossa fé viva é aquela suficiente para chegar aos seus pés e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Eu estou perdendo tudo, mas eu não quero perder o Senhor. Eu estou perdendo tudo que eu alcancei, mas a graça, a vida, Jesus Cristo, a riqueza da graça, eu não abro mão, eu não quero perder.
Glória ao nome santo do Senhor. A terra nos dias presentes vive por um momento único e nunca imaginável. Muita gente perdendo, muitos ganhando, muitos perdendo pessoas amadas, outros perdendo bens, outros perdendo os negócios e o mundo correndo atrás de soluções materiais. Mas quantos que de fato estão indo ao templo em busca do Criador para entregar a Ele a sua vida e dizer: Senhor, faça de mim um instrumento do teu louvor. O que Ana mais queria era ter um filho. O que ela fez no momento da sua oração é dizer ao Senhor: o que o Senhor me der. E veja que a oração dela não foi uma imposição, como muitos fazem. Senhor, faça isso por mim. Faça isso, senão não congrego mais. Senão não sou mais crente, como se Deus nos servisse e não nós servíssemos a Deus, de maneira alguma. Se de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, faça, me dê um filho. Se o Senhor achar graça, isso é orar. Orar não é dar ordem ao Criador. Orar é chegar para Ele e dizer no seu íntimo, no seu coração: Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces tudo. O seu poder é infinito e eu sei que o Senhor sabe o meu amanhã. Mas se o Senhor achar graças, atende o meu clamor. Tudo obedece o querer de Deus. Ana ia para o templo todos os anos para a adoração, e todos os anos ela ia sofrendo aquela humilhação. 10 filhos teve Penina, e durante todos estes anos ela foi humilhada, mas neste ano ela fez uma oração diferente. Ela se jogou aos pés do Senhor, se humilhou, e na sua humilhação, aquele que seria o mensageiro de Deus, de quem ela esperava uma resposta, a teve por embriagada e nem por isso ela se alterou. Meu Senhor, eu não sou uma serva de Belial, das minhas angústias. Eu estou falando desde quando eu cheguei aqui. Tua serva é amargurada de espírito. Glória ao nome do Senhor. Mostrando que nós não somos nada, irmão. E se não tivermos debaixo da guia do Espírito Santo, o que nós falarmos pode não vir de Deus e matar uma alma despreparada. Mas Ana tinha uma esperança no coração dela. Se ela orava, é porque ela cria. Se ela pedia, porque ela sabia que o Criador poderia abrir, porque ele pode abrir o que ele fechou. E se ele fechou a sua mar, ele poderia abrir por uma ordem na boca do homem de Deus. Ele está falando que eu estou embriagada, mas eu sou uma serva do Deus vivo. O que eu peço é pela minha alma, pela minha angústia. Ela estava sem comer, ela estava sem descansar, ela estava abatida. Mas na sua humildade, ela alcançou esta resposta maravilhosa. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. O sacerdote não perguntou: mas o que você quer? Mas o que você pede desde a hora que você chegou aqui? Não. Primeiro te dou a paz. Vai em paz, e o que você pediu, Deus conceda no teu coração. E esta é a palavra. Vamos aprender a orar. Senhor, a minha vida é sua. Eu estou nas tuas mãos. Eu sei que o meu futuro está nas tuas mãos. Mas se o Senhor achar graça, antecipa os tempos, mude as estações, apressa-te ao meu favor, porque eu não suporto mais o que eu estou passando. Quem dera a tua oração neste momento, toque não no sacerdote Eli, que já não vive mais, mas no sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, intercessor da Igreja, que está agora à direita de Deus Pai e cuja Deus e o Filho, o assunto predileto, segundo os Salmos, é a Igreja que está na terra.